Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Mente ao Ambiente. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em neurociência e comportamento, assim como especialista em ambientes corporativos, consultora internacional de qualidade em escritórios. Mas, na verdade, acima de tudo, eu sou uma apaixonada entre conexão de áreas. Para mim, para a gente realmente entender a experiência do ambiente físico nas pessoas, a gente precisa também se relacionar com profissionais que se dedicam a estudar o comportamento das pessoas. Então, o grande propósito dessa série, nesse podcast, é que a gente possa conectar áreas, para daí sim entender com mais profundidade sobre este universo da mente ao ambiente. E para este episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio a Patrícia Bandeira, administradora e que tem aí um currículo super extenso, envolvendo também a parte de gestão de pessoas e inclusive o tema que vamos abordar aqui. Vamos falar sobre a experiência do usuário, a experiência do colaborador dentro das empresas, que é uma preocupação hoje em dia que consequentemente acaba impactando aí na produtividade, na performance de muitas organizações. Então eu já quero dar as boas-vindas à Patrícia que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Estou muito feliz de te receber aqui. E para a gente começar, eu queria também te deixar à vontade, que tu possa contar um pouquinho mais de ti e também já introduzindo esse assunto, então, que vamos falar hoje, da experiência do colaborador dentro das organizações. Seja bem-vinda. Perfeito, Priscila. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder contar um pouquinho o que é, afinal, Employee Experience, ou como a gente chama em português, a experiência do colaborador ou experiência do talento. Ao longo da minha trajetória, eu tenho me dedicado muito para o estudo, principalmente de como as pessoas se sentem no seu trabalho. Então, venho estudando carreira, sou formada em administração, fiz mestrado em psicologia com ênfase na questão de como que as pessoas desenvolvem a sua carreira, faço doutorado hoje também nesse assunto e sempre fui muito voltada para estudar essas temáticas, tanto que hoje eu atuo até como professora, eu coordeno pós-graduações na área de trabalho, de carreira, tenho uma especialização que eu coordeno, eu sou cofundadora e responsável pela parte de educação corporativa de uma instituição chamada I Love My Job, que trabalha com questões de employer branding, que é a marca empregadora, e também de employee experience, então a gente tem uma pós-graduação, inclusive a Priscila vai ser professora dessa pós-graduação, fiquem perdidos. Também coordeno uma pós-graduação voltada para a questão de orientação profissional de carreira, então todo esse universo de como que as pessoas lidam com o seu trabalho, especialmente no contexto mais subjetivo. E a experiência do talento ou do colaborador, ele vem muito nessa linha também, que é como que as pessoas experienciam, vamos dizer assim, a sua vida, suas interações dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua vivência profissional. A experiência do talento, do colaborador, ela tem origem muito na experiência do usuário, como você também referiu, que vem um pouco da área de tecnologia, a experiência do cliente, como é que a pessoa vivencia determinado produto ou serviço. E provavelmente você e quem está ouvindo também deve já ter pensado assim, né, que, quando a gente pega um aplicativo e ele é difícil da gente usar e a gente não consegue, fica aquela sensação, por melhor que seja, às vezes, a solução, a experiência da pessoa está sendo muito negativa. E isso foi transportado, então, para a área de gestão de pessoas, para pensar em como que a pessoa, né, o trabalhador, o profissional, ele vivencia a sua experiência dentro de uma organização. Então, desde a questão que a gente fala que é a experiência do candidato, por exemplo, quando a pessoa começa a se candidatar para uma vaga, às vezes tem vários formulários que tem que preencher, que tem que vivenciar, então essa experiência às vezes fica muito sofrida, vamos dizer assim. E também dentro do ambiente de trabalho, que é então a experiência da pessoa colaboradora, que então é como que a pessoa vivencia com base nas suas percepções prévias. Então a gente tem um componente, e acho que tem tudo a ver aqui da mente ao ambiente mesmo, né? Essa questão da mente, do que eu trago como bagagem minha, de conhecimentos, de expectativas quando eu vou para o meu local de trabalho, e que efetivamente eu encontro lá. Tanto no sentido de ambiente, como a gente vai falar, que é um dos principais pilares da experiência do colaborador, como também questões culturais, de como que eu me sinto em relacionamento com meus colegas, com meu gestor. Então, vários componentes fazem parte dessa experiência e não existe bem uma receitinha de bolo, assim. Cada empresa tem o seu formato, vamos dizer assim, a sua experiência que ela confere, mas está se olhando cada vez mais para isso, até como estratégia tanto de retenção e fidelização de talentos, aumento de engajamento também desses colaboradores, porque se o colaborador tem uma boa experiência na minha organização, consequentemente ele vai exercer um melhor trabalho, vai impactar também nos resultados da organização. Então é algo que está vindo uma tendência muito forte na área de gestão de pessoas.
Sabe, Patrícia, enquanto eu te ouvia falar, e realmente tem tudo a ver com a questão do ambiente físico, a gente fala, especialmente quando a gente envolve questões de neurociência e psicologia aplicada ao projeto de um ambiente, de um espaço, a gente precisa levar em consideração um ponto que você trouxe aqui, que eu acho que é fundamental, que é qual a percepção prévia que a pessoa já tem sobre a vida, sobre as experiências que ela já teve, porque muito provavelmente isso vai impactar na experiência hoje dentro de uma organização, né? Então, eu acho que falar de ser humano, e eu realmente estou muito feliz de ter aqui nesse episódio para a gente conseguir se aprofundar mais, é algo extremamente complexo. Cada um tem a sua história, a sua trajetória de vida, então pensar realmente em como criar uma experiência, e eu realmente tenho esse vício de falar experiência do usuário, porque a gente usa muito também na arquitetura, né? Mas pensar na experiência dessas pessoas e dentro de uma organização dos colaboradores, eu realmente imagino a complexidade de tudo que está envolvendo. E daí até para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto e para os nossos ouvintes também terem algo prático, o que tu considera hoje, pela tua experiência, tanto de prática profissional quanto de ensino, quais são os principais critérios que a gente deveria avaliar para daí entender como que esses profissionais estão hoje e o que eu posso fazer, então, para melhorar essa experiência? Perfeito. Acho que é bem esse ponto que você está trazendo, assim. Acho que é até eu li o livro da Priscila com a Gabi, então, e traz muito essa vivência da gente olhar essa questão de quem é essa pessoa que a gente está trabalhando a experiência. Porque a experiência ela é composta por dois grandes aspectos, né? A percepção dessa pessoa em relação a essa experiência e, efetivamente, a vivência que ela tem. Uhum. Então, uma mesma vivência, ela não vai proporcionar a mesma experiência necessariamente para duas pessoas diferentes, porque elas vão ter percepções diferentes sobre aquela vivência, elas vêm com bagagens diferentes. Se eu estou falando de um colaborador, por exemplo, de indústria, ele vai ter uma referência de espaço, de ambiente de trabalho, de relações, diferente talvez de alguém que está num escritório, diferente de alguém que talvez atue na área comercial, que não está dentro talvez de um espaço físico, assim próprio. Quem está em home office também tem que ser considerado nesse sentido de experiência. Então, a gente tem várias, vamos dizer assim, perspectivas, e isso tem muito a ver também com a pessoa que está envolvida. Quais foram as experiências prévias que ela tem, questões da função que ela tem que desempenhar dentro do ambiente de trabalho. Então, a questão da experiência, ela está muito relacionada a esse aspecto. Então, tanto os gestores, como pessoas dentro da organização, como áreas de recursos humanos, ou mesmo arquitetos que venham fazer algum projeto nesse sentido dentro de organizações, eles precisam estar atentos para quem que é esse usuário, vamos dizer assim, né, dessa experiência. Então, se é uma pessoa que ela tem determinado tipo de bagagem, ela tem determinada expectativa, se é para ela importante a questão, sei lá, vamos dizer assim, tem muitas teorias motivacionais bacanas que a gente pode trabalhar em termos de, a pessoa valoriza mais questão de remuneração, outro valoriza mais questões sociais, o outro valoriza... E isso também se aplica ao espaço de trabalho, né? Como que eu desempenho a minha função? Eu passo muito tempo sentado? Não passo? Eu estou num espaço que eu faço atendimento ao público? Como que eu consigo gerenciar tudo isso? Então, tem que ter esse olhar, vamos dizer assim, que nem você falou, né? Para esse usuário, usando aqui a questão que é o colaborador, muitas vezes, ou profissional. Quem é essa pessoa para trabalhar questões de percepção e aí sim envolver essa vivência, essa experiência para proporcionar, né, a melhor experiência, consequentemente, possível para essa pessoa. Então, muita empatia também, empatia, né? A palavra, de realmente conseguir entrar quase que personalizando essa observação para daí sim, a partir disso, criar um ambiente que seja coerente. Até na pós-graduação a gente traz, né, alguns instrumentos para fazer esse diagnóstico. Eu sei que tem diagnósticos também voltados, né, pela questão do ambiente, mas é muito similar, assim, a proposta, né, da gente conseguir se aprofundar com essa questão de empatia do ponto de vista do usuário. Perfeito. Também, né? Então, acho que isso aqui é importante. Nossa, isso é fundamental e buscar referências, buscar instrumentos, buscar autores, inclusive. E eu lembro muito de uma conversa até que a gente teve previamente, né, onde você trouxe uma referência de um autor que se dedica a explorar a questão da experiência do colaborador. E eu lembro que você me falou, e depois eu fui atrás também, que existem 3 grandes pilares, né, ou áreas para a gente explorar, que inclusive uma delas é o ambiente físico. Quais são essas 3 áreas, Paty? Se tu puder trazer um pouquinho também, por favor. Posso sim, até quando eu estudei isso, né, eu já conhecia a Priscila, então, quando eu olhei ali que um dos pilares era ambiente físico, assim, nossa, isso tem tudo a ver.
E é uma aproximação de áreas mesmo, né? Onde, vamos dizer assim, o RH, a gestão de pessoas, Employee Experience, se une muitas vezes com profissionais de arquitetura. Então, eu acho que isso é uma área muito bacana. Mas o que a Priscila está trazendo, né, é uma referência do Jacob Morgan, que é um dos principais autores na área de Employee Experience. Infelizmente, muitas das contribuições que ele traz estão ainda em inglês, mas de forma geral ele traz que existem 3 pilares, vamos dizer assim, 3 fatores que a empresa pode trabalhar para proporcionar uma melhor experiência para o colaborador. Não tem uma ordem, vamos dizer assim, porque todas são importantes, porque sem uma delas eu não consigo uma experiência realmente positiva, mas a gente teria 3 grandes áreas. Uma delas é a questão da cultura organizacional, né, que nós profissionais de RH, que olham essa parte de carreira, é onde a gente se dedica um pouco mais, que essas questões ligadas à visão, missão, valores da empresa, qual que é o propósito dessa organização, como é que é a questão do estilo de gestão, se é uma empresa que tem aquele estilo mais de cobrança, se é uma empresa com estilo mais colaborativo, como que se dão essas relações dentro da empresa em relação a colegas, existe aquele senso de time, existe uma questão assim mais voltada bem para essa questão mais subjetiva da própria organização, tanto em termos mais estratégicos, né, nesse sentido de cultura, mas a cultura é o jeito de ser e fazer da empresa, então é algo maior às vezes, né, então as pessoas que trabalham com essa questão da experiência nessa ótica da cultura é muito nesse sentido mais de relações e como que a empresa faz o seu dia a dia. O segundo pilar ou fator que ele traz é a questão da tecnologia. E aí se aproxima muito da origem da experiência do colaborador com a ideia da experiência do usuário. Então, o colaborador, quando a gente, enfim, tem que desempenhar funções, ou nós mesmos aqui nesse podcast, precisa um microfone que funcione, que esteja, né, um vídeo bacana, tudo mais assim, para a gente ter uma boa experiência e proporcionar uma boa experiência para as pessoas que estão ouvindo. Agora, se tem uma falha, um barulhinho, aí daqui a pouco falta luz ou tem alguma coisa, isso acaba comprometendo a experiência por melhor que seja o conteúdo, vamos dizer assim. E o mesmo se aplica no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um computador que não funciona muito bem, o sistema que eu tenho que passar horas ali inserindo informações duplicadas e passa de novo e a coisa não salva, enfim, eu tenho que acionar a TI o tempo todo. Isso vai desgastando o colaborador, e quem nunca teve algum momento desses, às vezes, por melhor que seja a empresa, às vezes haja equilíbrio emocional daí, né? Especialmente as impressoras lá, eu sei que sempre tem algum momento aí que, né, complica. Mas a pessoa, além de ficar nesse desgaste, muitas vezes ela tira o foco e o que ela podia estar performando em uma outra área mais estratégica, ela está ali preenchendo o formulário ou tendo alguma vivência muito negativa. Eu mesma, na minha trajetória, até trazendo assim um pequeno parênteses, na primeira empresa que eu trabalhei, eu lembro que tinha, né, gestores maravilhosos, mas a gente tinha um problema de sistema terrível, assim, que não, para apurar certas informações, e eu lembro de ter ficado até 2 da manhã algumas vezes para preencher certos, enfim, procedimentos. Então, imagina, a sensação que eu tinha como colaboradora era assim, nossa, eu podia estar em casa, podia fazer minhas coisas, almoçava, jantava ali uma pizza qualquer, voltava altas horas, cansada para estar no outro dia. Então, aquilo minava a minha experiência totalmente, né? Então, esse é o segundo fator, que é essa questão da tecnologia. E o terceiro, então, a gente chega que são os ambientes de trabalho, né? Um ambiente tanto físico, principalmente o físico, que eles trazem com esse olhar, né? Em termos de tanto do mobiliário que eu tenho, tanto do espaço que eu me encontro. Então, é um espaço muito quente, é um espaço muito frio, é um ambiente que eu fico com aquela sensação de enclausurado, é um ambiente que eu tenho uma janela para uma vista ou não. Tem questões, né, que eu sei que você trabalha bastante também, até questão de plantas nesse ambiente ou não. E não só nessa questão física, mas também, assim, em home office. A empresa oferece algum suporte nesse sentido de mobiliário, de ver como é que a pessoa está nesse espaço, e até nessas questões mais amplas, né? Não somente a questão tangível, mas principalmente isso, mas também como esse ambiente ele reforça, né, questões de produtividade também. Eu tenho um espaço de descompressão, eu tenho talvez um refeitório, alguma coisa assim, que isso também vai trazendo um recado por trás de valorização desse colaborador. Porque se a pessoa está ali numa cadeira que tem que, volta e meia, fica capenga, aquela mesa que sempre tá bamba, ou qualquer outra coisa, assim, daquele espaço que tá feio, tá as paredes sujas, ou com uma pintura ruim,
eu me sinto, né, tem até, não sei até se você puder falar um pouquinho, que eu sei que tem aquela teoria das janelas quebradas e várias coisas assim, que eu acho que impactam muito nessa questão da experiência, né? Então, acho que esses são os 3 principais pilares, e a gente tem que estar atento a cada um deles para realmente oferecer uma boa experiência. Sem um deles, por melhor que eu tenha talvez uma cultura, por melhor que seja a tecnologia, se eu estou num ambiente que eu não me sinto bem, isso com certeza vai impactar na minha experiência e em como eu me sinto, e não somente na questão da minha performance, mas também o quanto eu quero ficar naquela organização. E aí vem questões de rotatividade, de questões até de absenteísmo, questões que a pessoa vai desenvolvendo doenças, né, até no ambiente de trabalho, por questões que não estão de acordo. Então, isso aí pode acarretar vários problemas em termos organizacionais também, se a gente não olhar para a experiência, né? Eu achei fantástico, Patrícia, que você trouxe esses 3 pontos, que eu acho que fica muito claro, até para quem está nos ouvindo, de realmente parar e fazer essa reflexão sobre a cultura, sobre a questão dos equipamentos, da tecnologia e sobre o ambiente. E essa até é um fator quase que inicial que a gente precisa considerar, que exista uma coerência entre esses pilares, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um caso. E se a gente vai voltar alguns anos e a gente vê ali, especialmente próximos dos anos 2000, que houve um boom aí dos espaços estilo Google. Então, o Google realmente foi uma empresa que conseguiu extrapolar tanto a sua cultura que transmitiu isso através do ambiente físico, que é o que a gente tem hoje como grande objetivo, que a cultura seja também reforçada através do ambiente físico. Só que nada adianta se a gente, de fato, não olhar para a experiência das pessoas, né, para olhar para todos esses outros fatores. Então, por exemplo, entrou como uma moda o estilo Google e daqui a pouco simplesmente esse pilar ambiente estava sendo por muitas empresas replicado como se automaticamente fosse funcionar, sem ter um alinhamento com esses demais pilares, como você bem trouxe aqui, especialmente em relação à cultura, né? Então, precisa existir também essa coerência, esse cuidado entre os pilares para que não aconteça. Até, e eu me lembro de naquela época, eu vi muitos casos de colaboradores ridicularizando as empresas porque estavam adotando um estilo da moda, só que não tinha nada a ver com a própria organização. Faz sentido isso para ti? Faz total sentido, até lembrei de alguns exemplos que aconteceram, porque isso precisa estar realmente, como você falou, coerente. Então, a gente tem situações ali, o Google, uma empresa de tecnologia que é referência em termos de inovação, e muitas empresas olhando para isso e às vezes desejando uma inovação também no seu ambiente, né, organizacional, às vezes replicam simplesmente, vamos colocar esse espaço assim, com essas cadeiras dessa forma, achando que isso vai ser suficiente para uma transformação cultural. E transformação cultural, por mais que um dos pilares seja a cultura, ele perpassa por vários aspectos, inclusive do ambiente, né? O ambiente precisa também ser, vamos dizer, um ícone dessa questão, dessa mudança que a gente quer implementar. Mas só o ambiente por si só, ele não é suficiente se eu continuo com os mesmos modos de gestão, se eu continuo com os mesmos modos de fazer e acontecer dentro da empresa, fica muito aquela cara de somente no discurso, ainda que seja um mobiliário, talvez, né? Então, fica aquela ideia. Então, novamente, vem aquela questão de percepção e vivência, né? Que é da experiência. Uma coisa é a percepção, mas a percepção sem a vivência coerente, ela fica vazia, ela cai em descrédito. Então, se a minha empresa alega que valoriza colaboradores, mas, por exemplo, entrega um ambiente de trabalho que é sujo, que nunca, né, que é assim, tudo velho, ou que não tem um conforto necessário, fica no discurso essa questão da valorização. Por outro lado, a gente também tem empresas que fazem entregas maravilhosas e também não demonstram de uma forma adequada. No caso do ambiente físico, fica um pouco mais fácil, porque é mais evidente essa questão de eu transformar o ambiente, a pessoa começa a perceber. Mas, às vezes, é interessante de mostrar também nessa questão do ambiente, e eu acho muito legal até o trabalho que você faz, o pessoal, né, da NeuroArc e tudo mais, dessa importância de como o ambiente impacta questões de produtividade, porque às vezes as pessoas não se dão conta. Exato. Então elas acham assim, que bacana essa mesa nova. E elas não percebem o quanto a empresa está investindo nelas, muitas vezes achando simplesmente que foi uma troca de mesa. Então, quando a gente traz, talvez, essa questão de não, olha a importância do nosso trabalho, eu digo, né, dessa questão do meio do ambiente físico e da gente poder mostrar, olha, o quanto isso impacta no dia a dia profissional, é uma outra percepção que a gente tem. Então, a gente tem que sempre estar olhando para isso. E eu acho que os ambientes assim que promovem uma melhor experiência são ambientes mais coerentes em tudo, né? Tanto no aspecto de cultura, do aspecto de tecnologia e nesse aspecto também ligado ao ambiente físico. E é uma coisa que a gente traz muito quando a gente faz, assim, eu faço muita palestra e muito treinamento,
E sempre vem aquele desejo, eu quero me tornar uma empresa que nem o Google. Mas não necessariamente aquela coisa, o importante é a gente ser o diferente, mas que a gente seja do nosso jeito, né? Eu acho que isso serve também para pessoas, mas isso também serve para empresas. A empresa tem uma cultura única e é isso que é a fortaleza dela, ainda que às vezes também possa trazer pontos que não sejam tão positivos. Mas saber valorizar esses pontos é que é fundamental. Eu saber o que a minha empresa valoriza, como é que é o seu jeito de ser e deixar isso transparecer e não copiar de outra. Porque no momento que eu estou copiando, muitas vezes eu estou indo contra, talvez, a minha essência enquanto organização. Por isso que a gente bate de novo naquela questão, né, de fazer diagnóstico, de entender quem é meu público interno e, a partir disso, então, caminhar. Claro que eu posso ter vontade de, talvez, uma empresa mais inovadora, posso querer transformar questões culturais da minha empresa, mas fazer isso de forma coerente e não simplesmente replicando o que é moda, o que está de mais hype aí, né, acontecendo no mercado, porque eu preciso ter essa visão. Então, é muito importante que profissionais que atuem, tanto na área, né, de employee experience, todo esse universo, que tenham esse aprofundamento, tanto também de conhecimento teórico, às vezes de entender por que as coisas funcionam de certos modos, para poder levar na prática uma coisa mais coerente de fato e que vai fazer a diferença realmente na experiência e não ficar só na questão do discurso ou daquela mudança vazia, vamos dizer assim. Perfeito. Eu achei fundamental isso que você trouxe, porque é o que a gente busca, às vezes, né, e aqui daí tô falando do outro lado, né, do lado como arquiteta, como consultora, e este podcast que é produzido aqui pela Empresa Qualidade Corporativa, que se dedica, inclusive, a fazer ambiente de trabalho realmente com esse olhar mais humano, que é o que a gente está falando aqui, e mais coerente, não simplesmente replicando aí estilos da moda. E aí, Patrícia, eu acho que algo que a gente gosta de fazer aqui, até para conhecer melhor aqui os nossos convidados dessa sequência de episódios, eu provoquei a Patrícia para, antes da gente começar aqui, quando a gente estava organizando o tema, que ela me mandasse uma imagem de um ambiente, já que estamos falando de ambiente, um ambiente físico, que a inspirasse a trabalhar melhor. Não necessariamente precisa ser o ambiente de trabalho dela, mas assim, alguma imagem que ela tenha visto e que realmente ela sinta que naquela imagem, se ela estivesse trabalhando, ela conseguiria trabalhar bem, se sentindo bem. E eu queria até agora pedir a gentileza do pessoal do nosso time para dividir aí na tela a imagem que a Patrícia nos mandou, e aí vocês estão vendo uma imagem, e quando eu recebi essa imagem, eu fiquei muito feliz de já ver vários das variáveis ambientais aí que a gente tem, inclusive, a evidência científica que, de fato, promovem uma boa experiência, e eu acho que vale a gente trazer aqui um pouquinho para os nossos ouvintes, independente se você está somente ouvindo esse podcast, fique tranquilo, porque eu vou descrever aqui, você vai conseguir entender esse espaço. Mas a Patrícia trouxe um espaço que parece ser muito, muito particular, com muita privacidade. Eu até queria te ouvir também um pouquinho. Por que da escolha deste ambiente? Eu escolhi esse ambiente, assim, primeiro, eu procurei um ambiente que fosse algo possível, vamos dizer assim, né, mais prático. Quando a Priscila me provocou de trazer imagem, eu achei imagens maravilhosas de espaço de trabalho e tudo mais, e me veio muito assim, só que isso não é muito viável, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas. Eu trouxe um espaço que está muito assemelhado a home office, porque eu atuo particularmente, depois da pandemia, a questão educacional, a gente dá muito curso online. Então, o meu espaço de trabalho hoje em dia é majoritariamente em home office ou no escritório pequeno, ainda que muitas vezes eu esteja em sala de aula, também é um espaço de trabalho, mas eu tentei trazer um pouco que também as pessoas que estão nos ouvindo possam se inspirar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso, assim, de poder trazer não só naquela ideia, talvez ideal, ou algo que seja só para alguns, mas algo que as pessoas podem usar no seu dia a dia. Então, trouxe um espaço de home office e me chamou muito a atenção coisas, assim, que realmente me fazem, talvez, trabalhar melhor, né? Acho que uma questão ali, muitos livros envolvidos, então, né, essa questão de a gente ter referências, não só no espaço físico, mas eu acho que isso é bom, porque às vezes a gente tá meio sem ideias, ou a gente tá também nesse espaço de estudo, né? Eu acho que também é um ambiente que a gente pode se aprimorar em termos de conhecimento. Tem ali uma parte que é meio uma parede com, enfim, post-its e coisas de tarefas, que eu acho que é importante também, e isso eu uso muito, eu gosto muito da coisa física,
física, pelo menos no meu espaço de trabalho, tem muitos post-its, muitas coisas assim, que eu gosto muito da coisa de riscar tarefas, essa percepção um pouquinho mais concreta. Tem gente que se resolve muito bem ali com questões do Google Tasks, enfim, tem vários aplicativos nesse sentido, mas eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto dessa coisa um pouco mais visual. Acho que a questão também do ambiente ali, em termos de iluminação, enfim, assim, mais agradável. Também tem um globo ali do mundo, que eu acho que é muito também associado, que me remeteu, aí sou eu indo para o meu lado mais de psicólogo, assim, mais subjetivo, dessa coisa dos sonhos que a gente tem muitas vezes em termos de carreira, de explorar, de, enfim, tanto do trabalho, em termos de, pode ser viagens a trabalho, como também da vida pessoal. Então, eu acho que também ter elementos do que a gente busca em termos para nós, seja profissionalmente, pessoalmente, é uma coisa boa de se ter dentro desse espaço, até para nos motivar. Então, eu acho que isso seria interessante. Então, trouxe aqui um pouco do que é o meu espaço de trabalho, muitas vezes, e com essas visões, assim, de alguns elementos que eu acho que são importantes, assim. Mas também quero ouvir a especialista aí, comentar um pouquinho o que ela achou, o que ficou mais interessante, assim. Olha que incrível, a gente não tinha conversado antes sobre o porquê da imagem, tá? A Patrícia me mandou, eu fiz aqui algumas anotações e muito do que eu anotei vai total de encontro ao que tu trouxe agora. Porque é uma das características que a gente vê, e gente, por que esse exercício aqui? Isso vale para quem tá nos ouvindo aqui também. Faça isso. Para um pouquinho, às vezes a gente está tão habituado e acostumado com o ambiente onde a gente está que a gente nem se dá conta quase do como e o quanto ele está nos influenciando. E muitas vezes o quanto ele poderia ser melhor, que vai te impactar melhor e você vai produzir melhor, né? E quando a gente puxa os estudos de neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura, a gente começa a ver que cada um dos elementos que a gente enxerga, e não só enxerga, né? Mas que a gente sente, seja um odor, seja ouvir uma música também através da audição, cada um desses elementos, de fato, eles estão nos impactando. Hoje existe, inclusive, uma teoria que a gente desenvolveu na NeuroArc Academy, que se chama a teoria das 7 variáveis ambientais, onde a gente mapeou quais são os 7 elementos que realmente impactam na experiência das pessoas. E daí a Patrícia já trouxe alguns pontos aqui que eu tinha notado, que já trazem muito características tuas, a gente já se conhece também, né? Então, eu rapidamente vi muita questão dos livros, os acessórios, as atividades manuais também. Então, a gente já começa a reconhecer um pouquinho, que não deixam de ser símbolos também, né? Que trazem um pouquinho da própria pessoa. Então, quando eu pedi para ela escolher, provavelmente ela já iria escolher algo com afinidade, como você bem trouxe aqui. E daí tem outros elementos que também é legal da gente reforçar, que cada um possa enxergar no seu ambiente de trabalho, que é tanto a questão da iluminação, como você trouxe, e quando a gente fala de luz, especialmente quem hoje trabalha em casa, que às vezes a gente fica tanto tempo no mesmo ambiente, e a gente quase que não consegue ir para a área externa e pegar um respiro, uma luz do dia. Então é fundamental que existam diferentes temperaturas de cores, que a gente chama de iluminação, temperatura de cor da luz, na verdade, uma luz mais amarelada em alguns lugares, assim como uma luz mais branca, onde eu de fato preciso trabalhar e ter a atenção, porque tudo isso vai impactar no nosso corpo e no nosso bem-estar. Assim como eu anotei também aqui outras questões que a gente pode e deve observar, especialmente questões que se referem à conexão com o meio natural. Então, não sei se vocês observaram ali, mas o painel que tinha atrás também remetia a esse tom de madeira, assim como as prateleiras e assim como a tonalidade, né? Os tons aí, tons mais amarelados, mais beges, que são tons que vêm também da natureza. Então, hoje existe já uma série de evidências científicas do quanto que, muitas vezes, pequenos detalhes que nos lembram, nos conectam ao meio natural, e tem um estudo que se chama Biofilia, que se dedica exatamente a isso, o quanto que isso nos traz de questões de bem-estar, de tranquilidade, para ter, de fato, um trabalho mais leve. Então, eu adorei que você topou fazer esse exercício, Patrícia, queria já te agradecer por ter enviado essa imagem. E agora a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa, eu queria muito, né, te ouvir um pouquinho sobre futuro. Futuro tanto no sentido do tema que trouxemos hoje, então estamos falando aqui de experiência do colaborador, então algo extremamente humano, e como é que você enxerga o mercado corporativo daqui para frente em relação a esse assunto, como você bem falou, que você já enxerga, né, que está sendo falado sobre isso, mas como é que tá para o futuro. E assim como eu também queria te ouvir, né? Eu sei que tu tem numa trajetória extensa de diversas áreas de atuações e formações, e eu queria muito que a gente encerrasse com um olhar até voltando no tempo.
que talvez eu queria ouvir um conselho que você daria para a Patrícia, lá do início da carreira, que talvez possa inspirar aqui também, até para valorizar ainda mais toda a trajetória que te fez trazer aqui hoje. Bacana. Assim, respondendo a primeira pergunta sobre a questão do futuro da experiência, então, do colaborador, eu encaro isso muito como algo que veio para ficar. Não é uma mera tendência. Pelo contrário, eu acho que as empresas estão pensando cada vez mais nesse sentido. A questão é que nós precisamos tornar essa área mais estratégica. Ainda está se associando muito naquela ideia, experiência do colaborador, vamos colocar uma piscina de bolinha, vamos fazer mimos, fazer a festinha do final do ano. E esses elementos têm importância, sim, por mais que às vezes a gente usa como, né, meio piadinha, assim, mas a festa de final de ano, por exemplo, é um momento de integração, formação de team building, tu tem vários aspectos envolvidos aí, mas isso fica para outro podcast. Mas o que eu quero trazer, assim, a questão de experiência do colaborador, a gente começa a ter um olhar mais integrado para soluções de gestão de pessoas, e não só gestão de pessoas como a gente viu aqui, tecnologia, arquitetura, várias outras áreas também integram para a gente colocar o colaborador no centro do processo. Então não fica mais aquela coisa, isso aqui é a questão de, sei lá, da área de recrutamento e seleção, isso aqui é treinamento e desenvolvimento. Claro que essas áreas têm funções específicas, mas elas vão ter que trabalhar juntas para essa experiência ser o mais positiva possível. Então, eu acho que cada vez mais essa questão vai começar a se solidificar nas empresas, porque a experiência do colaborador, a gente sabe, a gente está num mundo, no universo que cada vez mais está na sociedade de informação, do conhecimento, e isso vem das pessoas. Então, o diferencial competitivo de empresas vai estar pautado em pessoas, e já está, né? Já há muito tempo, mas vamos dizer assim, a importância se torna cada vez maior. E nesse sentido de atratividade dos melhores talentos, de eu fidelizar os talentos atuais, não ter aquela questão de rotatividade, porque muitas empresas até, às vezes, me procuram para dar palestra de protagonismo de carreira, conversas de carreira, porque as pessoas não conseguem se vislumbrar, às vezes, nas empresas. E aí elas saem, e quando as pessoas saem, não perde somente aquele colaborador, perde todo o conhecimento que essa pessoa adquiriu, todo o relacionamento que às vezes tem com o cliente, vários fatores que são muito negativos, além do que a empresa precisa repor, muitas vezes, esse talento, e aí vão custos de contratação, de treinamento e tudo mais. Então, é estratégico para as organizações investir em experiência do colaborador. Então, eu vejo com bons olhos, acredito realmente que seja um futuro, talvez não com esse nome, mas muito nessa linha de colocar o colaborador no centro do processo. Aliás, tem estudos mostrando também que quando a gente investe em experiência do colaborador, consequentemente, nós temos uma experiência do cliente melhor, porque quem entrega é o colaborador. Perfeito. Então, o colaborador bem atendido, feliz com o seu trabalho, conseguindo se sentir produtivo, né, e engajado, consequentemente vai impactar positivamente o cliente, consequentemente isso vai gerar mais resultados para a organização, e aí todos os stakeholders estão felizes e contentes, né? Então, a questão da experiência do colaborador é algo que a gente precisa realmente se preocupar, sim. Ainda tem muitas empresas focadas na questão do cliente, e esse olhar, quando a gente muda, né, tem as principais empresas até de tecnologia têm uma pegada muito forte nessa questão de experiência do colaborador, e não é à toa que elas também, consequentemente, têm melhores valorizações em termos de mercado. Então, é algo que a gente tem que trazer mais, essa conversa mais estratégica, para deixar da área ser aquela área vista muito como a questão de simplesmente fazer a festa, e sim, não, por que eu estou fazendo isso, o que isso impacta e qual resultado isso gera para o negócio. Então, eu acho que é um pouco das ideias que a gente tenta trazer nos nossos cursos, e também por uma questão ética, eu sempre gosto de trazer isso, né, porque a gente está falando com pessoas, a gente não tem que olhar elas como um número, e sim que elas estão ali tendo uma vivência com a gente tem uma responsabilidade social também, enquanto empresa, enquanto profissional, de poder impactar positivamente mais pessoas, cada um a seu modo, né? Então, acho que tem isso também, mas eu sei que às vezes isso aí não afeta muitas vezes, então a gente vai para esse lado do resultado, do dinheiro, né? E aí resolve. E até te ouvindo falar, eu adorei que você trouxe esses pontos, porque conecta muito também com o que a gente vê, né? Às vezes a gente atende empresas que estão lá investindo dinheiro no mobiliário com design na área de recepção, na área de entrada, para atender a necessidade do cliente, para impactar o cliente. E o quanto
que o colaborador lá, às vezes uma decisão do quanto eu vou pagar por uma cadeira de design na recepção é favorável, mas não paga uma cadeira ergonômica do colaborador que está lá o dia inteiro, né? Então, eu adorei que você trouxe esse ponto, assim, né? E o quanto que investir lá e colocar o colaborador numa cadeira ergonômica, assim como incluir todos os outros fatores que a gente trouxe aqui, o quanto que vai impactar e talvez vai beneficiar muito mais do que uma cadeira de design na espera da recepção. Perfeito, até pensando assim, nesse exemplo simples, assim, a pessoa tá lá numa cadeira desconfortável, qual a vontade dela de ficar ali? Ela vai levantar, ela vai tentar fazer outra coisa, bateu 6 horas, tô saindo daqui porque não aguento mais ficar sentado, começa até a desenvolver talvez problema de lombar, enfim, e aí a gente começa, né, fazer Se eu invisto, talvez, nesse primeiro momento parece porque a gente quantifica, mas se eu começo a ver que aquele colaborador, nossa, eu tô sendo, principalmente essa questão da valorização tem um impacto tremendo, a pessoa percebe, nossa, investe em mim e tudo mais, eu me sinto bem aqui, eu consigo desempenhar meu papel sem ficar tirando o foco do meu trabalho para minha dor nas costas, né? Então, olha, então por que eu tô pagando um profissional ali para ele ficar sofrendo ou não desempenhando o que ele poderia desempenhar, né? E muitas vezes é essa análise que também tem que ser feita, né? E além disso, e essas questões também impactam no outro fator que a gente não comentou muito aqui, mas que é a questão da reputação da marca empregadora, que é o employer brand ou employer branding, que é quando a gente faz essa gestão, que é qual que é o sinal que a minha empresa está, né? Qual que é essa marca que a minha empresa está construindo em termos de reputação com o colaborador? E aí, por exemplo, você citou o Google, mas o Google é uma dessas marcas referências e todo mundo quer trabalhar no Google, muitas vezes eles têm processos seletivos com vários candidatos e aí, consequentemente, atrai os melhores talentos. E isso é um investimento a longo prazo, né? Não é do dia para a noite que a gente vai se transformar numa empresa com uma experiência maravilhosa, mas sim que a gente pode construir isso. E aí os melhores talentos daquele ramo vão saber que a nossa empresa é referência, tem esse cuidado, vão querer vir e, consequentemente, levam a nossa empresa para outro patamar, né? Então, acho que esse é o grande ponto, mas ainda falta essa quantificação, às vezes. Fica muito nessa ideia ainda de, isso faz bem, tá, eu sei que faz bem, mas no final, o que eu ganho com isso, né? Então, tem que ter esse cuidado nesse sentido, eu acho que a gente pode se tornar mais estratégico em termos de negócio. Assim. Perfeito. E vamos lá, e um conselho aí, Paty, essa lembrando do conselho do início. Essa foi aqui, ó, foi surpresa, pergunta foi surpresa no final. Total. Mas acho que um conselho que eu daria pra mim mesma, assim, seriam acho que num sentido, uma pegada assim mais de experimenta mais, né? No sentido de, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente quer ter um pouco mais de segurança, a gente quer talvez ter, né, alcançar, sei lá, um patamar rapidamente. E, às vezes, a gente se experimentar um pouco, exigindo menos, faz com que a gente possa ter vivências... acho que eu teria as mesmas vivências que eu tive, mas talvez de um jeito mais tranquilo, assim, mais de realmente experimentar e, talvez não foi bem por aí, tudo bem, eu sei agora que isso aí não é bem a minha praia e sigo adiante, assim. Às vezes a gente fica com um romantismo muito grande de ter que estar pronto e estar sempre... E não que a gente tenha que fazer, né, de uma forma errada, eu acho que a gente tem que ter, sim, um preparo, mas sempre uma questão, assim, de realmente, olha, vou estudar isso e vamos ver se é um universo que eu gosto, de experimentar essas conexões com áreas, às vezes a gente fica um pouco assim, não, mas eu tô aqui em RH, não vou falar nunca com o pessoal da arquitetura, porque não é minha área, não nesse sentido de, né, de rejeitar, mas no sentido de, talvez não tenha nada a ver, e no fundo... O conhecimento é uma mistura de áreas, né? Então, a gente poder fazer essas experimentações, eu acho que seria mais ou menos um conselho, assim, que eu daria. Mas, de forma geral, eu acho que essa questão, assim, de carreira, de quando a gente está pensando e avaliando, é muito a gente beber de várias fontes, assim, de ter referências, estudar, mas fazer algo também com aquele estudo, sabe? Eu acho que a gente poder trazer, às vezes, principalmente nossas áreas, às vezes são muito femininas até, né? Trazendo um pouco nesse sentido, e às vezes as mulheres ficam muito, nossa, será que eu já estou pronta para dar o próximo passo? E a gente vê que quando elas começam a dar, é assim, ninguém para. Então, essa coisa de se experimentar, eu acho que seria o conselho, assim,
que eu daria. Espero me experimentar muitas vezes aí ao longo da minha trajetória de carreira, assim. Ai, que coisa boa. Porque essa pergunta, né, que a gente falou e foi falada aqui, você mesmo trouxe, as pessoas não são números, né, são seres humanos. Então, eu acho que também olhar para a nossa própria jornada, se entender enquanto ser humano, que sim, enfrentamos todos os desafios e é legal às vezes a gente voltar e ver, o que eu teria dito para mim, o que eu poderia dizer para mim, que eu acho que pode servir como conselhos também para quem está nos ouvindo. O que tu diria? E que quero saber o que a Priscila diria de conselho. Eu gosto muito do que você falou, Paty, porque para mim eu acho que nunca deixar de caminhar, sabe? De ser um eterno aprendiz, de estar evoluindo. Eu acho que, por isso que eu gostei muito do que você trouxe, porque no momento que a gente se experimenta em áreas diferentes, às vezes a gente se dá conta de oportunidades que a gente nem imaginava que poderiam existir, né? Então eu cheguei hoje na neuroarquitetura, no início da minha carreira, eu nem sabia da existência disso. Então eu acho que se experimentar e não parar de caminhar, seguir, não se conformar, vamos adiante, vamos experimentar mais um pouco, né? Eu acho que isso talvez é o que eu falaria também. Legal. E que talvez possa inspirar aí o pessoal. Bacana. Patrícia, queria muito te agradecer por ter topado aí estar aqui conosco. Inclusive, quero te deixar aberto agora aqui para compartilhar os teus contatos, se alguém se interessou por esse assunto, ou outros que você também pincelou aqui, que eu acho que renderiam outros episódios, como é que a pessoa te encontra? Legal. Priscila, quero primeiro, né, também agradecer o convite. Eu acho muito legal quando a gente tem essas aproximações com áreas que não necessariamente tão vinculadas, assim, que a gente cria conhecimento, né? Acho que é assim que a gente consegue evoluir, então fiquei muito feliz com o convite. Vocês podem me encontrar no Instagram, LinkedIn, sempre é @patriciacabandeira. Também, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pessoal, eu tenho um site que é www.patriciabandeira.com.br e também convido para participar das especializações, quem gostou, né, dessa parte de Employee Experience, Employer Branding, a gente tem uma pós-graduação na I Love My Job, que vocês encontram também como @ilovemyjob.co, e também tem a especialização em orientação profissional de carreira, quem gosta dessa parte mais subjetiva do ser humano, em termos de trabalho, recomendo, então, encontre através do CAP, @CAPPsicologia, também nas redes sociais. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Aprendi muito aqui. Foi muito também. gostoso a gente estar juntos conversando sobre este assunto. Obrigada mesmo. E queria agradecer também a quem assistiu, então, seja através do vídeo ou ouviu esse podcast. E quero também te convidar a acompanhar os nossos próximos episódios, para você ficar sabendo aí da nossa programação de temas que vão envolver da mente ao ambiente, focando especialmente no setor corporativo. Basta acessar o nosso Instagram, qualidade.corporativa, onde você vai ter todas as novidades, então, dos próximos episódios que teremos desse podcast. Muito obrigada mais uma vez e um grande abraço.